Martinho Lutero tinha que comparecer diante da dieta do Império, a qual estava reunida em Worms, no ano de 1521. Ao chegar, alguém lhe apresentou um montão de livros e, na presença do imperador, lhe perguntou se ele os havia escrito. Depois de examiná-los, Lutero respondeu que sim. E então o representante do império indagou: você ainda sustenta tudo o que escreveu? Ou está disposto a retratar-se de algo? Não era uma resposta fácil, irmãos. Não porque Lutero temia o poder dos homens, mas principalmente porque Lutero temia o poder de Deus. O reformador não queria se voltar contra a igreja de Deus. Por isso, preocupado, ele pediu para pensar um dia. No dia seguinte, correu a notícia que Lutero estaria outra vez diante do imperador. E por isso, muitas pessoas apareceram. E uma vez mais, e em meio ao maior silêncio, o representante do império lhe perguntou: retratas-te ou não, Lutero? Ao que ele respondeu em alemão, desdenhando do latim dos teólogos romanos: não posso, nem quero retratar-me de coisa alguma, pois ir contra a consciência não é justo nem seguro. Que Deus me ajude. Foi um movimento decisivo, irmãos, e extremamente perigoso. Lutero havia rompido definitivamente com Roma. E por isso agora tinha que clamar: que Deus me ajude. O apóstolo Paulo, no texto que vamos estudar, vive uma situação semelhante. Ele também tomou um caminho bastante difícil. E também há pessoas que querem impedi-lo. A diferença era que na Alemanha, eram os inimigos de Lutero que lhe pediam para se retratar. No texto em questão, são os amigos. São os irmãos de Paulo que lhe pedem para mudar de rota. A quem Paulo deve ouvir, irmãos? E como devemos proceder em situações semelhantes? Você deve ouvir o próprio coração? Será que é certo ouvir sempre os conselhos dos mais chegados? Ou será que acima de tudo e de todos, vamos obedecer e seguir à vontade de Deus? Eis o que vamos considerar enquanto acompanhamos o apóstolo Paulo a caminho de Jerusalém. Vamos ler o verso 14 para começar, irmãos. Atos, capítulo de número 21, versículo 14. O texto inspirado nos diz o seguinte: como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por este grande privilégio que temos de tomar parte em um momento sobrenatural, um culto cristão, onde o próprio Deus se faz presente mediante seu Espírito. Muito obrigado.
parte do nosso culto já fizemos. Através de orações centradas em Tua Palavra e que promovem reflexão. Através de canções cristocêntricas que exaltam não aos homens, mas a Ti mesmo. Através dos nossos dízimos e ofertas, um elemento de culto, por meio do qual expressamos também o nosso amor e a nossa fidelidade à Tua Palavra. Agora nos aproximamos de Tua Palavra, Senhor. Não mais falaremos, o Senhor mesmo falará. Por isso nos calamos e Te rogamos, assiste-nos, ó Espírito Santo de Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz e obedecê-la prontamente. Ajuda-nos, Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus e por amor a Ele. Amém. Com a despedida do último capítulo, Lucas encerrou as famosas viagens missionárias de Paulo. Restam-nos agora a chegada e a prisão do apóstolo em Jerusalém, os vários testemunhos que ele dará às autoridades políticas, e por fim a viagem e a chegada de Paulo a Roma, capital do império. Começamos esta última sessão de Atos com Paulo a caminho de Jerusalém. E de cara, eu preciso dizer que esta passagem não nos parece tão atraente. Ela se assemelha muito a um diário de bordo. E por isso, irmãos, não fosse o sermão expositivo, muito dificilmente ouviríamos uma pregação a partir dela. Mas como perderíamos se resolvêssemos saltá-la? A passagem traz lições pastorais, encorajadoras, relevantes para o povo de Deus de todas as épocas. Pois, se pensarmos bem, como Paulo, estamos todos a caminho. Estamos todos na estrada da vida cristã. E devemos caminhar de acordo ou sob a vontade de Deus. Mas como discerni-la? Como descobrir a vontade de Deus? Como você se submete ao conselho do Senhor? E quais os desafios que enfrentamos no mundo, enquanto lutamos para obedecer à vontade de Deus? Encontramos estas e outras respostas enquanto acompanhamos o apóstolo até Jerusalém. Consideremos primeiro, irmãos, o que eu chamei de a viagem inicial de Paulo, o que vai do verso 1 ao verso de número 6. Primeiro, eu quero chamar a sua atenção para todos os verbos que apontam para a movimentação de Paulo e de seus companheiros, que provam que ele está em viagem. Versos 1, 2 e 3. Lucas nos conta que, depois de nos separarmos deles, dos presbíteros de Éfeso, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte fomos para Rhodes, e dali até Pátara.
encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga. São todos verbos de movimentação. O apóstolo está a caminho de Jerusalém e aparentemente ninguém vai pará-lo. Será mesmo? Ao meio e ao fim deste primeiro parágrafo, o autor sagrado parece fechar o zoom de sua câmera, nos levando a ver o que acontece especificamente em Tiro. Verso de número 4, irmãos. Ele registra: encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Nós não podemos dizer com exatidão o que Paulo fez durante os 7 dias em que esteve em Tiro. Mas podemos ter uma ideia a partir do que observamos em outras cidades. É provável que Paulo tenha gastado tempo com os irmãos de Tiro, conhecido alguns, desfrutado da comunhão de outros, pregado a palavra, encorajado os irmãos. É certo, como vamos ouvir no verso 6, que ele orou por eles e com eles. É o que deve ter acontecido, irmãos. No entanto, a atenção de Lucas não se volta tanto para o que Paulo fez em Tiro. Ela se volta aqui muito mais para o que Paulo ouviu em Tiro. Nós acabamos de ler. Pelo Espírito, os irmãos recomendavam que Paulo não fosse a Jerusalém. À luz do contexto imediato, irmãos, o que veio antes e o que vem depois, esta revelação do Espírito servia apenas para confirmar o que Paulo já sabia. Vocês se lembram do que ele mesmo disse aos presbíteros de Éfeso? Em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. A recomendação dos irmãos de Tiro, portanto, não era uma proibição do Espírito, era muito mais uma predição do que Paulo estava para sofrer. E o que ele deveria fazer agora, irmãos? Se estivesse no lugar dele, e se pessoas estivessem falando de um sofrimento imediato na sua vida, o que você faria? Mesmo sabendo que está para sofrer, o apóstolo Paulo continuou a caminho de Jerusalém. Nas palavras de Lucas, versos 5 e 6. Quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia nos ajoelhamos e oramos. E depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Era o que tinha que acontecer, irmãos. E é o que nós mesmos vamos viver várias vezes ao longo do caminho. Alguns voltam para casa,
Outros queridos irmãos precisam seguir viagem. É a vida. Mas o que fazemos? Bem, eu penso que até a separação, nós precisamos aproveitar a comunhão. Ou você acha que ela vai durar para sempre? Você não sabe. Eu não sei. Por quanto tempo eu terei as pessoas com quem eu vivo agora? Então, o que nos cabe? Nós precisamos desfrutar, irmãos. Aproveitar a comunhão cristã que temos agora. Se lhe ajuda, pense naquelas pessoas queridas com quem você viveu e que já não estão mais por perto. Você não tem, às vezes, a sensação de que deveria ter aproveitado mais a presença daquele amigo, a sabedoria daquela amiga, o carinho daquele parente? Se não pode mais aproveitar da comunhão daqueles que se foram, não cometa o mesmo erro. Se esforce para valorizar e aproveitar a presença daqueles que ainda estão com você. Eu sei, às vezes é difícil. Nem sempre conseguimos. Acabamos nos acostumando com a presença das pessoas. Pensamos coisas do tipo: sempre teremos os nossos pais. Os nossos filhos sempre estarão por perto. Nós sempre teremos os irmãos em Cristo. Sempre teremos um pastor pregador fiel às Escrituras. Não é assim que processamos. Mas quem pode garantir que a vida não está para mudar? Paulo tem de seguir, irmãos. Chegando a Jerusalém, ele será preso. E depois viajará a Roma. E muito provavelmente nunca mais terá contato com estes irmãos aqui. Mas o que eles estão fazendo? Aproveitando a presença dele, ouvindo as suas últimas pregações, recebendo os seus abraços. É o que precisamos fazer, irmãos. Vamos valorizar amigos, irmãos, pastores, familiares, durante o tempo que se chama hoje. E quando chegar o tempo da partida, Renan, o que fazemos? Eu acredito que este texto tem como ajudar, irmãos. Ao final do verso 5, Lucas nos disse que todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia nos ajoelhamos e oramos. É o que podemos fazer. É o que deve ser feito. Foi o que Paulo fez na praia de Mileto, quando se despediu dos presbíteros de Éfeso. E é o que Paulo está fazendo de novo agora na praia de Tiro. Paulo está orando a Deus por aqueles irmãos. Mas Renan, isso é tudo que podemos fazer? Não é apenas tudo. É também o melhor que podemos fazer. Confiar-nos e confiar filhos, amigos e irmãos
aos cuidados do Deus Todo-Poderoso. Seus filhos estão para partir. Amigos estão se mudando de cidade. É você quem deve ir. Deixe-os ir em paz. Vá você mesmo em paz. Confie-os nas mãos do Todo-Poderoso, meu irmão. O Senhor cuidará de nós. E se estamos falando de irmãos que nos serviram na igreja, de pessoas com quem aprendemos, com quem crescemos, eu digo a mesma coisa. Confiemos no Senhor. Os irmãos de Tiro estão tentando impedir Paulo, em parte porque não querem vê-lo sofrer, e em parte porque temem o futuro da igreja. Estão se perguntando quem vai cuidar da igreja, quem vai pastoreá-la, quem vai ensinar, quem vai nos proteger. Alguém diga aos irmãos de Tiro o que Paulo disse aos irmãos de Éfeso: eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça. Paulo vai, irmãos, Cristo fica. Paulo morre, Cristo vive. Paulo tem que seguir viagem. O Senhor permanecerá ao lado da igreja até o fim. É nele e não em seus melhores servos que depositamos toda a nossa confiança. Se alguns têm que ir, fiquemos tranquilos. O Senhor da igreja levantará outros irmãos com quem vamos seguir aprendendo, servindo, para a glória dele e a alegria dos nossos corações. É assim que Paulo deixa Tiro e segue viagem rumo a Jerusalém. Mas qual é a próxima parada do apóstolo? É a casa de Filipe, irmãos. Tecnicamente, o texto nos conta que primeiro Paulo parou em Ptolemaida. Você só acerta se falar pausadamente. Verso de número 7. Demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro, e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. O apóstolo não aportou para morar em Ptolemaida. Quem mora numa cidade com um nome desse? É óbvio, irmãos, que ele não chegou para ficar. Nós sabemos, Paulo está de passagem, está a caminho de Jerusalém, mas o que chama a minha atenção é o seguinte: ele só tem um dia na cidade. Por isso ele não perdeu tempo. Ele aproveita a conexão. Não necessariamente para conhecer pontos turísticos, mas para conhecer e ministrar ao coração dos irmãos. O que foi que disse, o que viveram juntos, eu só posso imaginar. Paulo deve ter feito o que fez antes em outros lugares, pregou para eles, orou com eles, os encorajou, os desafiou a permanecer firmes no Senhor. Eu me lembro de uma visita que o Dr. Russell Shedd fez à nossa igreja, eu não sei quantos estavam aqui naquela ocasião. Nós o recebemos terça, quarta e quinta, mas ele chegou na segunda.
E ele me perguntou: Renan, qual é o horário do culto da segunda? Eu disse: não, doutor Shed, hoje é dia de descanso, o senhor não vai pregar. Foi quando ele se lembrou de um tio de Sabrina, minha esposa, com quem tinha caminhado uma única vez na vida, mas ele tomou conhecimento que o tio dela estava com câncer, sem sair de casa. Irmão, Renan, como é que está o irmão Wellington? Já que nós não temos culto, será que poderíamos cultuar com ele nesta noite? Um homem com seus 80 e alguma coisa, irmãos, que poderia ter feito qualquer outra coisa naquela segunda-feira. Mas ele sabia, talvez eu não encontre mais este irmão. E eu sei que visitá-lo seria caro para ele. Eu quero orar por ele, eu quero cuidar dele como eu posso. É o que Paulo está fazendo em Ptolemaida. Um único dia, algumas poucas horas, mas uma experiência que muito provavelmente jamais deixaria a mente daqueles cristãos. O apóstolo dos gentios visitou a nossa igreja. Depois, verso de número 8. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Cesareia, uma cidade portuária, foi construída por Herodes para ser a capital da província romana da Judéia. Era, por assim dizer, os portões marítimos de Jerusalém. As pessoas chegavam por ali. De novo, nós não sabemos quanto tempo o apóstolo se demorou em Cesareia. O que temos no texto é o local de sua estada. Ele se hospedou na casa de Filipe, um diácono que evangelizou a região 20 anos antes e que acabou se estabelecendo na cidade. Chama a minha atenção a maneira como os irmãos tratam Filipe. 20 anos se passaram e ele ainda é chamado de Filipe, o evangelista. Seu ofício permanece o mesmo, mas sua família mudou, cresceu, pois o verso 9 nos diz que ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. De novo, irmãos, não podemos ser mais precisos do que o texto. Onde serviam? A quem profetizavam? Sobre o que falavam? Nós não sabemos. Uma coisa, porém, é certa: Deus cumpriu a sua promessa. Você sabe do que eu estou falando? Quando perguntaram aos apóstolos sobre o significado do que aconteceu no dia de Pentecostes, Pedro se levantou e, citando o profeta Joel, disse: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos terão visões e as suas filhas profetizarão. Deus, portanto, cumpriu a sua promessa. Fez a parte dele. Agora, Filipe, irmãos, eu tenho que concluir desta maneira, também fez a sua. Como pai destas meninas, ele não apenas as batizou em um culto público, não somente as apresentou a Deus uma única vez na vida, ele as criou nos caminhos do Senhor. Ele as educou, não para si, não para o mundo, mas para Deus.
E a esta altura de sua vida, ele já estava colhendo bons frutos de sua criação. A história da igreja vai dizer que as filhas de Filipe alcançaram idade avançada e se tornaram mulheres importantes na igreja do primeiro século. Não é o que queremos também, pais cristãos? Não é o que desejamos para os nossos filhos? Nós esperamos que cresçam e prosperem. Nós torcemos por eles, vibramos com suas vitórias. Queremos muito que se tornem bons cristãos para a glória de Deus, não é mesmo? Se é o que queremos, nós precisamos trabalhar duro. Precisamos plantar, irmãos, investir na vida dos nossos filhos agora, a fim de que, alcançando a vida adulta, eles sejam capazes de dar bons frutos para a glória de Deus. Usando a imagem do Salmo de número 127, nossos filhos não nascem como flechas. Eles nascem mais como madeira bruta. São os pais que os moldam, que os trabalham, burilam, treinam, discipulam, preparam e pela graça de Deus os transformam em flechas bem-sucedidas para a glória de Deus. É o que você tem feito. É o que temos vivido nas nossas famílias, irmãos. Quanto tempo, pai, você dedica a seus filhos durante a semana? E quanto do seu dinheiro você separa para, de maneira intencional, investir no desenvolvimento e futuro dos seus filhos? E falando de vida cristã, você poderia dizer que a cada ano que passa, seus filhos estão mais parecidos com Cristo e que isso tem a sua mão também? Se queremos colher bons frutos para a glória de Deus, nós precisamos trabalhar, irmãos. Posso ouvir um amém? Agora, sendo sincero, nosso melhor trabalho não garante que as coisas vão sair do nosso jeito. Filhos nem sempre se transformam no que pais querem. Às vezes acabam não dando os melhores frutos. Alcançando a vida adulta, filhos podem escolher outros caminhos, podem tomar outros rumos, não é o que temos visto? Se é o que você tem vivido, pai, mãe de filhos adultos, eu quero convidá-los a descansar nos braços do Senhor. Você fez o que pôde. Fez o seu melhor, o que estava ao seu alcance. Mas agora, na vida adulta, o seu filho, por conta própria, escolheu tomar uma direção oposta. Ele pode fazê-lo. E você deve lembrar, seu filho cresceu. Ao se tornar adulto, ele se torna responsável pelas escolhas que faz, pelos caminhos que resolve tomar. Agora é com ele, é com ela. Você deve seguir orando por eles. Você pode e eventualmente deve pregar ao coração deles. Mas você precisa descansar. Seu trabalho foi feito e Deus viu.
Você os educou e Deus sabe. Descanse no Senhor. Trabalhemos enquanto podemos, pais de crianças, adolescentes e jovens. Depois, para não ter dor de cabeça a vida toda, descansemos no Senhor. Descansar, porém, não é o que devemos fazer quando o assunto é o ministério cristão, irmãos. Depois de tantos anos, Filipe ainda é diácono em Cesareia. Ainda é evangelista. Depois de tantas igrejas, Paulo continua viajando, visitando cristãos, fazendo planos com a evangelização da Espanha. Porque não aprendemos com estes irmãos? Porque não os imitamos? Algumas pessoas, conforme envelhecem, ficam mais amáveis, mais doces, mais pacientes. Outras, porém, ficam mais chatas, mais duras, mais amarguradas. Não é assim? Mas como é que cristãos envelhecem? Ou eles podem escolher? Irmãos, como tudo mais na nossa vida, cristãos devem envelhecer para a glória de Deus. À medida que você envelhece, você precisa ficar mais piedoso, mais crente e não menos crente. Devemos amar cada vez mais o Senhor e não menos. Devemos nos envolver cada vez mais com a obra e em melhor qualidade, não cada vez menos e em pior qualidade. Se é assim que deve ser, pergunte-se nesta noite, com o passar dos anos, à medida que fico mais velho, eu estou ficando mais piedoso ou mais mundano? Eu estou crescendo em amor por Cristo ou em amor pelas coisas do mundo? E já que estamos às portas de um novo ano, e é provável que alguns de vocês já tenham começado a fazer planos, faça-lhe um favor espiritual. Resolva buscar mais a Deus em 2020. Resolva ser mais piedoso, mais frequente no culto dominical, mais assíduo na oração e na leitura. Resolva lutar mais contra os pecados do seu coração. Decida buscar a Deus para se tornar um cristão melhor para a glória dEle. Piedade, irmãos. Piedade foi o que Paulo viu em Cesareia, quando visitou a casa de Filipe. Seu destino, porém, é Jerusalém. E ele está quase lá. Antes de chegar, o apóstolo ainda precisa ouvir o que chamei de a profecia de Ágabo. Versículo 10. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Como Filipe, irmãos, Ágabo já apareceu antes em Atos. Na ocasião, profetizou uma grande fome. No presente texto, o mesmo profeta fala de um grande sofrimento. Bem ao estilo dos profetas do Antigo Testamento, quando chegou o verso de número 11.
Ágabo tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo. Desta maneira, os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Como você responderia caso estivesse lá ouvindo o profeta Ágabo, incluindo-se no que escreve? Lucas responde, verso 12. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Todo mundo está pedindo a mesma coisa. Os irmãos de Tiro, os irmãos de Cesareia e agora até os próprios companheiros de Paulo estão dizendo: Paulo, você não precisa subir a Jerusalém. Não foi o que Pedro disse a Jesus, irmãos, em uma ocasião parecida? Qual foi a resposta de Paulo? Verso de número 13. E a propósito, os versos 13 e 14 são os mais importantes da passagem. O texto nos diz: então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Alguns pontos merecem destaque aqui, irmãos. Primeiro, notem a linguagem emotiva do apóstolo. Por que vocês estão chorando? Por que estão partindo o meu coração? O apóstolo não era um homem sem coração, como alguns pensam. Ele acabou de chorar na despedida dos presbíteros de Éfeso. Em suas cartas, constantemente, ele abre o coração, revela sentimentos por irmãos e igrejas. É o que está fazendo aqui outra vez. Ele chora por eles, mas não desiste. As lágrimas dos irmãos de Cesareia não vão alterar o curso da viagem do apóstolo. Por quê, irmãos? Paulo está pronto, como ouvimos, não apenas para ser amarrado, mas até para morrer por Cristo em Jerusalém. O que é isso? Eu chamo de amor superior. Lealdade suprema. Paulo ama a igreja de Cristo e tem sofrido por ela. Mas o próprio Cristo, ele ama acima de todas as coisas. É amor superior. Ele disse aos irmãos de Éfeso: minha vida se resume a terminar a corrida e completar o ministério que recebi de Cristo. Mas como é que ele sabe o que deve ser feito, irmãos? Os irmãos de Tiro falaram pelo Espírito. Ágabo também. Mas por que Paulo não lhes atende? Observe o seguinte: Paulo não questiona a veracidade da profecia de Ágabo, como alguns teólogos da modernidade vão chamar esta profecia de segunda categoria. Paulo não o faz. Ele a recebe como voz do Espírito. Tampouco ele duvida dos irmãos de Tiro, que lhe recomendaram pelo Espírito. Ele também recebeu a palavra dos irmãos. Mas de novo, irmãos,
Como nota o Dr. John Stott, na voz do Espírito, não há aqui proibição. Outra vez, há predição. O apóstolo não está subindo a Jerusalém simplesmente porque quer. E ele também não é um teimoso, orgulhoso, que não ouve a ninguém, não. Ele mesmo disse aos presbíteros de Éfeso: eu estou indo a Jerusalém compelido pelo Espírito. Ou seja, ele não vai desobedecendo o Espírito. Ele vai a Jerusalém obedecendo-o. Foi o que os irmãos de Cesareia perceberam, eu acho. Pois Lucas escreve no verso 14: como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Sinceramente, talvez não tenham sido convencidos plenamente. Alguns não pararam de sofrer ou chorar com o que estava para acontecer com Paulo. Se pudessem, mudariam a rota do apóstolo. Mas como não conseguiram, eles foram humildes para confiar o apóstolo aos cuidados de Deus. Eles estão fazendo com Paulo o que Paulo fez com os presbíteros de Éfeso. Eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça. Aqui são os irmãos fazendo o mesmo com Paulo. Paulo, nós não gostaríamos que você fosse. Nós tememos por sua vida. Nós não estamos convictos, felizes, radiantes com a sua decisão, mas nós o confiamos à vontade de Deus. Não é como deveríamos proceder em tantas ocasiões, irmãos, quando também não sabemos muito bem o que fazer. Como um comentarista puritano apontou, a insistência dos irmãos pode ser vista aqui como uma atitude recomendável, pois ela revela cuidado e amor por Paulo. O mesmo puritano acrescenta: bons homens, muito ativos na obra do Senhor, às vezes precisam ser dissuadidos de trabalhar demasiadamente. E bons homens, muito ousados na obra do Senhor, às vezes precisam ser dissuadidos de se expor a perigos desnecessários. Faz sentido. Em alguns momentos nós precisamos ser como os amigos de Paulo. Devemos dizer a amigos, irmãos em Cristo e a familiares: talvez seja a hora de parar, de esperar, quem sabe de mudar a rota, por amor e cuidado, irmãos. Como cristãos, nós temos o direito e devemos ter a coragem de exortar uns aos outros em amor. Pense em um filho seu que está tomando o caminho errado. Você sabe. Você vai apenas assistir. Não vai fazer nada, não vai impedi-lo. Não vai ajudá-lo. Lembre-se de um irmão de seu PG.
Talvez você tenha notado que nos últimos meses ele anda meio ausente da congregação, meio distante do grupo, quem sabe até longe de sua própria família. Você sente que há algo errado, há um sinal de alerta. Você não vai fazer nada por ele? Não poderia procurá-lo? Fazer uma ligação, uma visita, chamá-lo para um café, perguntar como anda a vida, chamá-lo a voltar ao caminho do Senhor, a abrir os olhos dele? Nós precisamos fazê-lo, irmãos. O pastoreio desta igreja não é apenas meu. O cuidado das ovelhas desta igreja não é responsabilidade somente dos presbíteros. Cristãos cuidam de cristãos. A igreja é responsável pela igreja. Tomemos iniciativa. Nos aproximemos daqueles que estão ausentes. Conversemos com aqueles que aparentemente estão em perigo e em amor. Em amor, chamemos a atenção deles. Agora, como os amigos de Paulo, nós também precisamos ser humildes. Meu irmão, você precisa saber a hora de parar de falar também. Não seja um daqueles crentes chatos. Você já falou. Tá bom. Os irmãos querem o bem de Paulo. Eles amam o apóstolo. Eles sabem o que Paulo está para viver. Mas eles já falaram. Já tentaram movê-lo do caminho. Paulo é resoluto, está decidido, não vai alterar o curso. O que os irmãos fazem? Paulo, seja feita a vontade do Senhor. Eu sei que não queremos ver os filhos sofrendo, os amigos partindo, alguns deles acabando as famílias. Eu sei que nós mesmos não queremos sofrer, irmãos. Por isso, com os próprios braços, nós queremos mudar algumas coisas. Dar a nossa contribuição, fazer o que só Deus pode fazer. Seja humilde. E confie na vontade de Deus. Você erra, Ele não. Você não sabe de tudo, Ele sabe. Você é fraco, Deus é poderoso para cumprir tudo o que prometeu a seus filhos. Agora, e se não estamos nos pés dos amigos, nos sapatos dos amigos de Paulo, e sim nos sapatos do próprio Paulo? Como agimos? Como discernimos a vontade de Deus? Como a cumprimos, irmãos? Lembre-se, pelo Espírito, os irmãos de Tiro estão falando. Pelo Espírito, os irmãos da Cesareia também. Paulo, você vai sofrer em Jerusalém. Então, por que é que Paulo continua, irmãos? Porque permanece na rota que Cristo fez antes dele. É simples. O apóstolo também ouviu a voz do Espírito. É como discernimos a vontade de Deus, cristãos. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito. Mas, Renan, onde o Espírito fala? Nos montes, na nuvem, ou no deserto do Saara. Irmãos, nós sabemos. O Espírito fala na palavra. Esta é a nossa segurança, diz a nossa confissão.
o Espírito falando na palavra. Se é assim, não tem trabalho fácil. Se quer conhecer a vontade de Deus, você tem que estudar este livro. Você vai precisar dizer não a algum tempo de descanso, a algumas séries da TV, a alguns hobbies que ama. Você vai ter de estudar este livro por conta própria na sua casa. Se quer conhecer a vontade de Deus, aprender a discerni-la, você vai ter que se esforçar para estar em momentos com sua igreja, aprendendo a palavra de Deus. Vai ter que gastar do seu dinheiro para comprar bons livros cristãos, investir na sua vida cristã. Se quer conhecer a vontade de Deus, você tem que priorizar o dia que se chama pelo nome do Senhor. Você não pode trocar o culto por qualquer outra programação. Você deve priorizar este momento, pois aqui o Espírito fala por meio da palavra. Não há vida fácil para quem quer conhecer a vontade de Deus. Mas, pastor, quando leio a Bíblia, eu não encontro respostas para algumas perguntas específicas de minha vida. Você está pensando em coisas do tipo com quem casar, que profissão seguir, onde morar, que time torcer? Eu posso dizer, o São Paulo. Os flamenguistas estão aí loucos, fazendo meio mundo de torcedores. Lá em casa, não. Eu sei, irmãos. Você não vai encontrar a voz do Espírito na palavra dizendo você deve casar com João e não com Antônio. Não há coisa deste tipo. Mas lendo a Bíblia, você vai ouvir a voz do Espírito falando sobre o assunto. O Espírito vai lhe dizer: procure este tipo de homem, este tipo de mulher. O mesmo se aplica à sua profissão. Deus não vai falar na palavra, seja engenheiro e não professor. Mas enquanto lê a palavra, o Espírito vai falar. Creia na providência, na liderança de Deus. Perceba-se, note os dons que você já recebeu, as aptidões, perceba as oportunidades que Ele lhe deu, as portas que o Senhor abriu, entre por elas. E o mais importante, onde Ele o plantou, sirva para a glória dEle. É como acontece, irmãos. Pouco a pouco, vamos treinando o nosso ouvido à voz do Espírito na palavra. Mas ainda temos uma última questão. E eu acho que ela é mais difícil. Como cumprir a vontade do Senhor? Boa parte do que chamamos de vontade de Deus, nós podemos conhecer aqui, irmãos. Muito você já sabe. A questão é, nem sempre você quer cumprir. Nem sempre eu consigo obedecer. Mas outra vez olhemos para Paulo. Pelo Espírito, o apóstolo sabe que deve ir para Jerusalém. E pelo Espírito, ele também sabe que vai sofrer em Jerusalém. Como aguenta, irmãos? Como permanece? Como Paulo foi capaz de dizer: eu estou pronto não apenas para ser preso, mas também para morrer por Cristo. Em uma carta que já havia escrito, a carta aos Gálatas, Paulo diz algo aos irmãos, que eu tenho
como resposta para essa pergunta. O verso 20 do capítulo 2, o apóstolo escreve: eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Essa é a resposta, eu acho. Porque Paulo é capaz de obedecer até as últimas circunstâncias. Porque ele sabe, irmãos, ele foi amado até as últimas circunstâncias. Porque Paulo está pronto não apenas para ser preso, mas a dar a própria vida por Cristo. Porque Cristo fez o mesmo por ele na cruz do Calvário. É por isso que Paulo obedece. É por isso que cristãos de todas as idades obedecem. Eles foram amados. Eles querem amar o Salvador bendito. Cristãos não obedecem pensando em ter o amor. Eles obedecem porque sabem que já o têm em Cristo. Cristãos obedecem, irmãos, não pensando em fazer por merecer a salvação. Cristãos obedecem a Deus porque por graça eles sabem, foram salvos em Cristo. É por isso, jovem cristão, que você deve permanecer firme no seu compromisso de piedade. Cristão adulto, homem, mulher, todos nós. É por isso que devemos fazer morrer a nossa carne, segurar a língua, refrear os pensamentos, não nos envolver com aquilo que Deus abomina. É por isso que optamos por esta vida, por amor. Fomos muito amados. Eis o Evangelho. Se você nos visita nesta noite e nunca teve um vislumbre do que é o Evangelho, não sabe o que nós chamamos de Evangelho. Talvez você não saiba nem de sua própria condição. Eu vou lhe fazer um favor. Eu vou lhe ajudar. Você é criatura de Deus. Você foi feito por Ele e você vive de aluguel, digamos assim, no mundo dEle. Ele tem as regras dEle, o governo dEle e a justiça dEle. Ele os plantou no seu e no meu coração. E exige que cumpramos as suas regras. Mas o que eu fiz? O que você fez? Por escolha própria, eu e você, demos as costas às regras de Deus, à lei de Deus e ao próprio Deus. E construímos nossas vidas sobre as nossas regras, a nossa vontade e os nossos desejos. Bem, você pode fazê-lo. Mas ao fazê-lo, você se torna inimigo dele. Rebelde. E está, porque quer, sob a condenação eterna deste justo e perfeito Rei. Irmãos, Deus não empurra ninguém para o inferno. As pessoas chegarão lá por conta própria, elas querem fazê-lo. Qual é a maravilha do Evangelho, meu irmão? Qual é a boa notícia para esses pecadores desobedientes? Este Deus diante de quem estaremos enviou por amor o seu único e maravilhoso Filho. Ele se encarnou e viveu a vida que eu e você deveríamos viver.
Ele foi obediente onde você foi desobediente. Ele cumpriu a lei de Deus, que eu e você quebramos. E ao final de sua vida perfeita, terrena, ele se ofereceu na cruz do Calvário como sacrifício substitutivo para a minha e a sua salvação. Por causa do sangue dele, escravos condenados ao inferno foram arrebatados e comprados para a glória de Deus. Estávamos rumando, irmãos, para a Babilônia. Moraríamos lá por toda a eternidade. Por graça o Senhor nos comprou e agora mesmo está nos levando a Jerusalém celestial. É por isso que nós obedecemos. É por isso que o amamos. E é por isso que você, não cristão, deveria se render a Cristo nesta noite. Foi por isso que Lucas escreve no verso 15, mesmo sabendo do que estávamos para viver, preparamo-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Manasson, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. A história conta, irmãos, que de modo semelhante, Martinho Lutero subiu para enfrentar a dieta de Worms acompanhado de muitos amigos e irmãos em Cristo. Ele sabia o que estava em jogo. Sabia que podia ser condenado, morto em praça pública, em uma fogueira como herege. Mesmo assim ele foi. Por quê? Como foi capaz de permanecer a caminho de sua própria Jerusalém? Um historiador conta que, ao avistar as torres da igreja de Worms, Lutero se levantou da carroça em que viajava e começou a cantar: Castelo forte é o nosso Deus. O que se transformaria no hino da Reforma Protestante. Outro historiador escreve: na verdade, sempre que se via aflito em meio aos tumultos da Reforma, Lutero se voltava para seu amigo Filipe Melâncto e dizia: vamos, Filipe, vamos cantar o Salmo 46. E então eles cantavam: Castelo forte é o nosso Deus. Por que não fazemos o mesmo nesta noite, irmãos? A vida cristã está difícil. Obedecer a Deus tem lhe custado caro. Você está cambaleando, dividido, enfraquecido entre obedecer a Deus ou seguir o próprio coração, entre obedecer a Deus ou seguir o curso deste mundo. Cante a palavra de Deus. Cante as verdades da palavra de Deus. Lembre-se dele. Lembre-se de quem é o seu Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Cantemos, irmãos, o hino do triunfo do Evangelho no século XVI. Fiquemos de pé.